nós temos áreas aqui que são brilhantes em eficiência. Então, ela chegou no suprassumo do que a gente poderia falar assim, poxa, o que mais dá para fazer aqui para melhorar? E quando você chega nesse estágio, né, realmente a criatividade de olhar diferente para o processo vira um baita de um desafio, mesmo com o conhecimento técnico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócio. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai falar como uma combinação de inteligência artificial e dados tem trazido inovações ao setor de infraestrutura rodoviária no Brasil. Para esse bate-papo, o nosso convidado de hoje é o Afrânio Spolador, diretor de tecnologia e inovação da Eco Rodovias, que é uma das principais gestoras das rodovias brasileiras. Tudo bem, Afrânio? Seja bem-vindo aí ao seu primeiro episódio com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Samuel, obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui no Agilistas. Gostei que já falou o nosso bordão. Assim que é bom. Então, Afrânio, para a gente começar a nossa conversa aqui e entender um pouco mais desse projeto grande que a Eco Rodovias tem, vocês chamam de IA potencializando pessoas e dados para um futuro sustentável. Eu queria entender um pouco como que vocês estão inovando, né, trazendo essas inovações, principalmente para um setor de infraestrutura rodoviária, que é muito diferente aqui do nosso contexto e que é meio que não nativo digital, né? Então, queria entender um pouco quais foram os principais gatilhos, desafios de negócio que levaram vocês a pensar nessa estratégia aí. Sabe, Samuel, a IA, quando ela começa a aparecer, né, a gente sempre fala, a IA não é nova, né? Ela vem lá da década de 50, mas nos últimos 2 anos ela vem numa velocidade muito grande, né? E eu acho que o grande desafio foi olhar para tudo isso e falar assim, gente, como que isso ajuda a Eco Rodovias dentro dos objetivos que a Eco Rodovias já tem, né? Que é sustentabilidade, que é fluidez, que é segurança, que é eficiência operacional. E quando a gente começa a olhar esse mundo de tecnologia e traz para dentro de casa, a gente enxerga uma série de oportunidades, né? E eu confesso para você que quando começou tudo isso, a gente não sabia muito bem, né, como chegar num restaurante chique que você nunca foi, você vê aquela comida gostosa, mas não sabe nem como pedir direito. Então, o nosso cardápio de aqui foi mais ou menos assim no início, né? Experimenta um pouco aqui, testa um pouco lá, e não começou necessariamente de uma forma super organizada. A hora que a gente viu isso, uma abrangência maior, a gente falou, bom, está na hora da gente tentar trazer um corpo, trazer uma arquitetura para isso e começar a olhar isso de uma forma como um programa, né, como uma jornada, e não só como um projeto. Então, hoje eu vejo, não tem uma IA única que vai atender a organização, até pelo perfil que a gente tem, como você disse, somos uma empresa de infraestrutura, então a gente tem que olhar de ponta a ponta, eu olho desde a operação, né, desde do recebimento de uma tarifa de pedágio ou de uma operação de pesagem, né, até o nosso back-office aqui, com a oportunidade de uso de IA. E nós criamos 4 domínios, né, para tratar IA. Um primeiro domínio, que é o domínio dos LLMs, dos agentes, né, que é o que comum todo mundo já está usando por aí, inclusive como pessoa física. Um segundo domínio, que é um domínio que para a gente em rodovia ele é bastante importante, que é o domínio de visão computacional. Eu não sei, é uma curiosidade que tem até sobre aqui a Eco Rodovias, né? A Ecovias dos Imigrantes, eu entrei aqui há 23, faço 24 anos agora, né? Quando eu cheguei aqui há 24 anos atrás, os túneis nossos aqui já tinham detecção automática de incidente por imagem. Estamos falando isso há mais de 20 anos atrás. Não com o que a gente tem de inteligência artificial hoje, né? Que já está na moda, mas a gente já tinha isso aqui. Então, a visão computacional para ajudar a gente a ver incidente na rodovia, né, para ajudar na classificação de veículos, quando o veículo passa pelos nossos pedágios, agora com free flow, pesagem em movimento, é essencial. Então, visão computacional para a gente é uma frente muito forte. Um outro mundo que abriu para a gente nos últimos 2, 3 anos é o mundo dos dados, né? Nós sempre tivemos uma quantidade de dados enorme dentro de casa, mas uma dificuldade de processamento disso, porque ou precisaria de um supercomputador, ou então teria que fazer trabalhos realmente muito quebrados, né, para conseguir chegar numa análise maior. E com o processamento em nuvem, com as soluções que tem hoje, esse mundo de dados realmente ele se torna uma vertente muito divertida, muito legal e que a gente tem explorado bastante nos últimos 2, 3 anos. E por fim, né, a gente da área técnica não pode esquecer da gente de vez em quando, né? A inteligência artificial ajuda a gente no tech e a gente tem trabalhado em 2 frentes. Uma frente é a parte de cyber, né? Já que o cybercrime usa a inteligência artificial, a gente tem que usar produtos de mercado, nada de muita novidade ali, mas usa IA para se defender. E também na parte de codificação, né? O mundo do código mudou completamente hoje, então a gente precisa, embora a gente não tenha codificação diretamente dentro de casa, o mundo no-code hoje abre possibilidades até dentro de casa para que você desenvolva soluções sem codificação ou até para nossa
nossa cadeia de fornecedores começar a se desenvolver com esse mundo no-code e low-code. Então, são essas 4 grandes frentes que fazem parte de um programa grande e a partir dela tem N iniciativas que a gente trabalha dentro da organização. Aí, assim, até para entender um pouco mais hoje como que é o ecossistema digital de vocês já tem várias, que igual a gente falou, né, é um setor meio não nativo digital, mas eu entendo que vocês já tem vários produtos, várias iniciativas digitais. E aí, só para a gente entender um pouco como que é esse ecossistema de vocês hoje, é uma TI própria, eles são fornecedores? Hoje, né, a EcoRodovias tem a área de tecnologia própria, mas a gente conta com vários fornecedores. Eu acho que é impossível hoje você imaginar ter um mundo todo centralizado, né, como já foi no passado, né? Algumas áreas de tecnologia eram totalmente proprietárias. Hoje a gente precisa e depende desse ecossistema, né? Até quando a gente fala em potencializando pessoas, né, porque realmente a gente acredita, né, que a força do ecossistema, a força da rede que a gente tem, né, cada um com as suas capacidades e com uma sinergia muito forte, é o que vai fazer a gente conseguir trazer resultado da IA. A IA pela IA, sozinha, né, sem a gente conseguir usar bem, sem esse mercado todo nos apoiando, não serve para nada. Então a gente conta muito com o mercado, porque dentro do nosso ecossistema de inovação, né, a gente entende que a diversidade, né, de pensamentos, de ideias e até de mundos, né, quando você traz o mundo acadêmico, né, o mundo das indústrias de tecnologia, as startups e o próprio governo, né, para esse ecossistema a gente consegue criar mais e melhor. E aí, então, para a gente entrar um pouco mais nessas iniciativas, né, nas frentes que você trouxe aí, hoje a empresa, a EcoRodovias, possui, o número que eu tenho aqui até para confirmar, é 4,8 mil quilômetros de rodovia, que é bastante coisa, né? 4.800, exato. Você já falou aí, inclusive a parte de dados, eu imagino assim, a quantidade de dados que vocês devem ter dessas rodovias inteiras aí, porque, né, assim, tráfego o tempo inteiro, é gente o tempo inteiro, então imagino que deve ter muita coisa. Mas aí, eu queria entender um pouco, assim, se você pudesse dar um exemplo um pouco mais prático de algumas dessas frentes aí que você trouxe. Você mesmo já falou aí de pesagem automática, de câmera, de imagem e tal, mas eu queria entender algum caso mais específico e como que foi a parte de implementação, desafio, que eu imagino que deva ter muito desafio de operação mesmo do produto e tal. Se você puder falar um pouco sobre isso. Legal. Falar sobre alguns cases aqui, né? Falar, por exemplo, a pesagem em movimento. Pesagem em movimento é algo super bacana quando a gente fala de inovação e tecnologia, porque eu gosto de dizer que é um case muito completo, nos seus vários aspectos. Primeiro, a pesagem em movimento é algo que não é novo, né? Mas aqui no Brasil, a EcoRodovias foi pioneira em conseguir colocar uma balança com a precisão necessária para fazer aquilo que a gente chama de enforcement direto, né? Que é conseguir fazer a autuação sem a necessidade de um ser humano ali para fazer o processo. E isso traz uma série de benefícios para a gente, né? Eu acho que o primeiro benefício é quando a gente olha para a vida do caminhoneiro, né? Para pensar, um caminhoneiro na rodovia, ele tem que reduzir a velocidade dele para entrar numa balança que pesa 12 km por hora, 10, e na prática não chega a isso, porque todo mundo vai mais devagar, forma aquela fila, né? Então já é um primeiro problema. O segundo problema é, quando você tem uma balança, para uma balança poder operar, eu preciso do agente de estado lá dentro, eu preciso garantir a fluidez e a segurança da via. Então, por vezes, se eu tenho uma fila muito longa, a gente acaba tendo que liberar uma balança educativa. Então, a eficiência de uma balança tradicional é muito baixa, né? Quando você olha os vários aspectos conectados a uma operação dessa natureza. E pensando também no fraudador, né? O fraudador se aproveita dessa ineficiência para fugir da balança, né? E por mais que você tenha multa por fuga da balança, acaba compensando muitas vezes esse trajeto, o que é para a gente um problema de segurança viária, né? Quando você tem veículos com sobrepeso, a grande preocupação que a gente tem é um veículo desse perder controle, não ter freio e causar um acidente. É disso que a gente está falando, além de danos ao pavimento, naturalmente. Então, quando você traz a pesagem na via, então você traz esse benefício de ter uma fluidez muito grande, porque ninguém precisa parar, ele continua na velocidade da via. O motorista... É na velocidade da via? Da via. Então, o caminhão vai passar 90 km por hora, ele nem vai perceber que está sendo pesado, né? Lógico, ele sabe por conta da sinalização, mas ele passa debaixo de um pórtico. E com isso, além de você melhorar a velocidade dele, você melhora a qualidade da fiscalização, porque você passa a fiscalizar 100% dos veículos também, então traz segurança, né? Então, traz fluidez e de quebra redução de emissões. No nosso case Ecovia Cerrado, uma coisa
bacana que aconteceu lá, quando a gente mediu, né, a balança tradicional, e ainda a gente está falando de uma balança que não tem um fluxo muito grande, é que nós tivemos 20% de redução de emissões de CO2. Né? Então imagina isso em cadeia, né? Imagina quando a gente consegue escalar tudo isso. Então é um projeto hoje até com patente da Eco-Rodovias, em parceria com a Sinela, que é uma empresa do grupo também, do grupo STM, e a gente tem muito orgulho desse projeto. E indo para a tecnologia aplicada, você tem desde o sensoriamento, que é um sensoriamento de alta precisão, né? Um sensor de quartzo que fica no pavimento de alta precisão, as câmeras, que são câmeras... mesmo assim, digamos? Fica no asfalto. Ele é instalado no asfalto. Interessante. E precisa ser um pavimento muito perfeito, né? Então o segredo ali, você tem um pavimento muito adequado para fazer a instalação desse sensor. Você tem câmeras que são câmeras inteligentes, são as mesmas câmeras que são utilizadas no Multilane Free Flow, que são capazes de identificar o veículo, medir o veículo, inclusive a quantidade de eixos que ele tem. Então a gente faz essa identificação, porque a classificação precisa ser precisa, e a partir daí um sistema inteligente que une todas as informações, reúne todas as informações para verificar se ele está com sobrepeso ou não, de acordo com as classificações normativas. Então, é um trabalho completo, porque tem muita tecnologia de ponta, muda a forma de operar realmente, né? Você realmente transcende todo o modelo que existia anteriormente. E um esforço do regulador muito grande para promover a inovação. Né? Então, o regulador, as agências, né, em especial a NTT, que apoiou muito o projeto dentro do sandbox regulatório, e o Inmetro, né, que foi o instituto que fez todo o processo de aferição dentro do rigor que eles precisam fazer, foi fundamental ali entender esse novo modelo, né, e viabilizá-lo enquanto Brasil. Então, hoje eu acho que é uma grande conquista para o Brasil esse projeto que envolve, eu acho que o processo, tecnologia, inteligência artificial e sustentabilidade. É um projetinho que eu gosto bastante, projetinho sacanagem, porque é grande, né? Mas porque ele é muito completo. Ele é muito completo mesmo. Até um ponto importante que você trouxe aí, que a gente às vezes traz para os nossos episódios, que é essa questão dessas agências reguladoras. Alguns setores têm isso muito forte, né? Por exemplo, o financeiro sempre tem que seguir, tem várias diretrizes de segurança, de regulamentação, tem lei e tal. Você precisa seguir. Como que é o relacionamento? Você trouxe um pouco aí de que elas atuam até como uma parceria aí para inovação, mas como que esse relacionamento de vocês com elas, existe um apoio assim para poder inovar, de trazer coisas novas? Existe, né? Eu acho que no passado já foi um grande tabu, né? Tudo isso. A gente faz um contrato, né? Imagina, o nosso contrato tem 25 anos, 30 anos. Então, olha para 25 anos atrás, né, 30 anos atrás, a gente estava engatinhando na internet ainda. Então, imaginar tudo que vai acontecer de inovação tecnológica seria uma ambição muito grande e certamente nós erraríamos ali, o regulador erraria também. E, felizmente, o regulador percebe isso hoje, né, e cria dispositivos para inovação. Agora, é natural, né, a inovação, ela sempre vem antes da regulação, né? Então, primeiro vem o carro para depois as leis de trânsito. Não tem como você mudar muito a ordem dessas coisas e isso traz, às vezes, um atraso em relação ao que poderia ser colocar uma inovação em prática, para você conseguir fazer isso com toda a segurança regulatória, que é importante até não só para a agência, né, mas importante também para nós como operadores de rodovia, ter a garantia de que aquilo ali está dentro de uma normativa adequada, com segurança jurídica, segurança também física das pessoas, né, que usam nossas rodovias. Então é um desafio, né, mas hoje eu posso dizer que a gente conta com muito apoio do regulador, inclusive tem agências reguladoras com pessoas ávidas por inovação, inclusive por vezes até nos provocando a inovar em algumas frentes. Isso geralmente é o que as pessoas comentam, porque a gente sempre vem com essa imagem de que essas agências, elas são um pouco de um obstáculo, mas sempre tem, tipo assim, é uma parceria, elas ajudam a entender porque precisa de segurança, então cria-se uma governança ali que, no fim das contas, ela provoca a inovação, de fato, né? Exato, né? Esse é um projeto, né? Se a gente parar para pensar indo para o mundo dos dados, né, também que é um mundo super, super bacana, a gente tem usado bastante os dados aqui dentro de casa, né? E quando a gente olha para a arrecadação e olha para o Free Flow hoje, né? Então imagina que hoje, uma praça tradicional, você tem uma série de sensores, o veículo está passando numa velocidade menor, né? Mesmo na pista automática, ele passa na velocidade regulada de 40 km por hora, está confinado, então você tem muito domínio da situação em termos de classificação de veículo. Quando a gente vai para um ambiente Free Flow, todo esse ambiente ele fica muito mais complexo. Então, os equipamentos... O que é um ambiente Free Flow?
O ambiente free flow é o pedágio eletrônico. É o pedágio eletrônico. Um ambiente onde você passa sem cancelas. Você não vê mais aquela infraestrutura toda de pedágio. Então, hoje nós temos a Ecovias Noroeste, no interior de São Paulo, e passaremos a ver isso cada vez com mais frequência aqui no Brasil. Então, ele exige uma nova tecnologia, porque eu não tenho mais o veículo confinado numa faixa, eu tenho que fazer leitura numa velocidade maior, e tudo isso que a gente falou até da própria pesagem em movimento, a gente usa e aplica, né, também dentro do free flow, do pedágio eletrônico, né, do pedágio sem cancela, sem barreiras, né. Quando você pega essa massa de informação e essa massa de dados, né, você processar esses dados em tempo real é extremamente importante para você fazer uma classificação correta do veículo. A classificação correta é importante, de um lado, para a gente não cobrar errado de nenhum usuário, né, então essa é uma premissa, a gente não cobrar a mais de ninguém, mas também não queremos perder dinheiro. Então a gente também olha para não ter perda de receita por falha de equipamento. E isso foi uma transformação na forma com que a gente fazia o processo, né? Um processo que era muito manual, né? Que nós tínhamos várias pessoas, ainda temos pessoas que validam trânsitos visualmente, mas hoje boa parte dessas transações elas são feitas de forma automática, inclusive com níveis de checagem, com robôs de IA que ficam validando esse trânsito, né? Até para ter certeza de que aquela informação está correta. Então isso é super, super bacana, traz um ganho de eficiência e de garantia de receita para a gente, de garantia que a gente está cobrando correto, muito grande. Não, imagino que deve ser uma rede de equipamentos e IA e tecnologia interligada muito grande. E aí, até falando um pouco sobre isso, existe algum processo aí, até pensando em tecnologia, que a gente vê muito isso em indústria, de algum tipo de manutenção preditiva desses equipamentos? Porque imagino que tá ali no meio no ambiente, muita coisa acontece, né? Faltou meu par aqui, que é o Cris, que é responsável pela manutenção para falar desse tema, ele é entusiasta disso, e eu acho que toda a frente dele agora, né, esse ano, inclusive, é uma frente de TD, que a gente fala de transformação digital aqui, olhando para esses dados da manutenção e tentando trazer confiabilidade para a manutenção preditiva, né? Os dados de manutenção são extremamente ricos, os equipamentos hoje também dão mais sinais para a gente do que está acontecendo, então permite com que a gente tenha essa agilidade. Acho que ainda tem um bom caminho pela frente, com tudo que a gente colocou de novo agora, entender o comportamento desses equipamentos todos para ter essa manutenção cada vez mais inteligente, mas, sem dúvida, o mundo dos dados permite e possibilita, e acredito que até o final do ano a gente vai estar com um projetinho bem legal, aí o Cris vem apresentar aqui. Beleza, já deixar esse episódio combinado aí. Mas agora eu queria falar um pouco sobre a parte de pessoas e gestão de mudança, cultura, tudo isso, porque é bem importante aqui também nesse contexto. Um dos pontos que vocês trazem no título do projeto é potencializando pessoas. Ou seja, esse é um objetivo grande aí que vocês têm com essas ações. E aí eu queria entender um pouco como que vocês abordaram essa gestão de mudança, se teve alguma parte de desenvolver as pessoas para que elas entendessem o papel da tecnologia e ajudassem na adoção das tecnologias. Como que foi esse processo? A gente trabalha constantemente com apoio forte no SRH na capacitação das pessoas, inclusive com cursos, com labs, né? A nossa área de transformação digital também fez uma série de labs explicando novas tecnologias que foram trazidas para dentro da nossa governança. Na área de inovação, a gente tem uma área de experimentação também, onde as coisas podem acontecer com uma forma um pouco mais livre da governança tradicional de tecnologia, para realmente a gente testar tudo isso e aprender errando, né? Onde o risco é muito, muito menor. Então, todo esse processo em conjunto traz um aprendizado muito forte. Esse ano mesmo, fechamos uma parceria com uma empresa, o nosso RH fechou uma parceria com uma empresa que promove também uma possibilidade muito grande de treinamentos a quase custo zero para os colaboradores, de forma com que todo mundo possa e tenha a oportunidade de se capacitar nessas novas frentes. Mas eu diria para você que a capacidade, né, ela está ligada muito ao conhecimento, de você aprender algo novo, mas você está também muito aberto ao novo, né, fazer diferente, porque senão a gente volta na velha frase lá do Henry Ford. Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, impedir para cavalos mais rápidos, né? E não viria com o carro. Então a gente precisa começar a olhar para o processo de uma forma diferente. Se a gente pegar uma área também, quando você pega uma empresa como a EcoRodovias, que é madura, que sempre olhou para a eficiência, nós temos áreas aqui que são brilhantes em eficiência. Então ela chegou no suprassumo do que a gente poderia falar assim, poxa, o que mais dá para fazer aqui para melhorar? E quando você chega nesse estágio, né, realmente a criatividade de olhar diferente para o processo vira um baita de um desafio, mesmo com o conhecimento técnico. Então, como que eu reinvento, né? Como que eu descubro, né, que dá para fazer aquilo 2 vezes mais rápido,
3 vezes mais rápido. Eu tenho que quebrar crenças de governança, porque é uma nova governança, não uma governança mais fraca, mas é uma nova governança, é uma nova forma de trabalhar. A pessoa que fazia aquela tarefa, de repente ela não está mais fazendo aquela tarefa, ela está recebendo a tarefa pronta e está criticando a tarefa que foi feita por um robô. Então tudo isso muda. Então você trabalhar com esse modelo mental novo, né, e disruptivo é um grande desafio, né, e imaginar esse novo mundo também. Eu estava lendo um livro esses dias que ele trazia assim, você vai num restaurante com a comida muito boa, né, todo mundo acho que já passou por isso na vida, chega lá, que comida espetacular. Aí você tenta imaginar o que é o dobro melhor que aquilo ali, você não consegue, né, é muito abstrato para a gente imaginar o que seria o dobro melhor que aquela comida que você acabou de comer. Então o que é o dobro melhor daquilo que eu já faço muito bem? É muito difícil da gente imaginar. Então acho que esse é o grande desafio que a gente tem do ponto de vista cultural para conseguir realmente potencializar o trabalho das pessoas e as pessoas entenderem que, assim como já tivemos outras revoluções industriais na história, né, essa revolução ela também vem como ferramenta, é mais uma ferramenta que a gente tem, mais uma nova forma de trabalhar, e é natural que algumas atividades deixem de existir, mas tantas outras vão aparecer. E aí a gente volta no início, capacitação. Enquanto mais capacitado tiver, mais eu consigo surfar nessa onda toda e pegar essas novas oportunidades. Então esse é o segredo, eu acredito muito nisso, e muita gente tem falado também, né? A inteligência artificial, ela pega o recurso humano, que geralmente é mais limitado ali no dia a dia, porque não estudou, porque tem alguma dificuldade, e ele coloca no mesmo nível de uma pessoa mediana. O mediano tem uma grande dificuldade, porque o alto potencial sempre vai ser alto potencial, ele sempre vai conseguir pegar essa IA e vai fazer. Agora, o mediano hoje está com um baita desafio, ele vai precisar reescrever a sua história para conseguir ser médico, senão nivelou tudo, né? Então, eu acho que o grande desafio que a humanidade tem ali para lidar com isso. Eu acho que um ponto que você trouxe aí que eu achei bem interessante é que chega uma hora que você precisa olhar para a inovação com um olhar muito disruptivo, né? Porque assim, você já está fazendo muito bem, você já está usando várias tecnologias, mas chega um ponto que para você dar aquele pulo do gato ali, o próximo passo tem que ser uma disrupção, você tem que olhar com outro ponto de vista, você tem que estudar outras áreas para ver como que as outras áreas estão fazendo. Então, acho que esse é um ponto bem interessante aí quando a gente fala sobre inovação e sobre cultura de inovação, digamos assim, né? Exato. E aí, eu queria entrar agora na parte de resultado, né? A gente já falou um pouco aqui sobre eficiência, você citou a redução de CO2 num dos pontos aí, mas eu queria entender, assim, quando vocês começaram essas iniciativas, tinha algum objetivo ou algum ganho específico que vocês esperavam? Como que vocês monitoram esses resultados? Como que funciona esse processo de resultado aí? Hoje nós temos um ecossistema que nós chamamos aqui de ecossistema de transformação. E ele une 2 programas importantes para a gente. O programa de transformação digital e o programa de inovação. Dentro do programa de inovação, ele é um ambiente muito mais exploratório, onde a gente olha para frente e fala assim, eu acho que isso aqui é promissor, né? E tem chance disso aqui dar certo, né? Mas pode dar errado, e a gente pode no meio do caminho abandonar, e a gente não tem uma cobrança tão forte com o resultado individual da iniciativa, mas um resultado sim do programa, que é medido, né? Nós temos um processo bem estruturado aqui desde da ideação, onde a gente tem plataforma que todo mundo pode colocar ideia, tem um grupo tático que se reúne toda semana para discutir as ideias que estão lá e acompanhar as iniciativas, e métricas que avaliam, né? Não somente as métricas financeiras, que são importantes, mas também métricas relacionadas à redução de emissão, à segurança viária, que é mais difícil de você necessariamente medir se você está mais ou menos seguro. O fato de você não ter nada de acidente não significa que você esteja mais ou menos seguro, significa só que não teve acidente. Mas a gente acredita muito em iniciativas de inovação que melhorem, ampliem a segurança viária também, e aí a gente coloca dinheiro naturalmente sem esperar resultado financeiro em cima disso. Quando a gente vai para a transformação digital, que é a outra vertente desse programa, a gente já olha para ele com uma certeza muito maior e uma expectativa muito maior que aquilo vai dar certo. Então a gente vai em soluções mais maduras, podem até ser com um grau de inovação, às vezes tem uma interpolação dos 2 programas ali, mas ali a gente já faz mais continha mesmo para ter certeza, olha, eu vou colocar um sistema novo, esse sistema promete ser mais eficiente, promete me reduzir custo, então eu espero reduzir esses custos no final. E tudo isso é medido, né? Tudo isso é medido. Então desde as ações de inovação da engenharia, né? Quando eu falo inovação, a gente não está falando só em tecnologia, está falando de processo, de engenharia também, até as mais tradicionais de tecnologia, a gente tem medição, com mais permissibilidade para erro na inovação e buscando mais certeza na transformação digital, que também não possam ocorrer erros ali no meio do caminho, que a gente tem que ajustar a rota.
E esse é um ponto importante, né, Samuel? Ajustar a rota, né? A gente acreditar que o erro faz parte do processo, você aprende com ele e sai mais forte depois. Eu diria que inovar está muito relacionado à sua capacidade de conseguir trabalhar bem com o risco, né? Não assumir riscos que você perca o controle, mas também entender que parte do processo é feito de erro e aprendizado. Exato, assim, o processo de inovação, se ele não permitir o erro de alguma forma, é quase impossível você fazer inovação num contexto desse, né? Porque inovação é testável, que funciona, adaptar. E aí, nesse processo, você vai chegando no que é um produto mesmo, de fato, né? E aí, assim, pensando no longo prazo e o amadurecimento ainda maior aí dessas iniciativas, tem algum impacto estratégico que vocês estão buscando dessas iniciativas? Do lado operacional, eu vejo muito, né, que a gente tem com a inteligência artificial uma oportunidade muito grande, não sei se melhorar a palavra exata, mas transformar pelo menos a forma com que a gente lida com a operação rodoviária hoje, né? Dentro do nosso centro de controle nós temos pessoas, uma série de imagens, uma série de informações que já tem um grau de inteligência, um grau de automação bastante alto para ajudar o nosso operador a tomar a melhor decisão para garantir fluidez, para garantir segurança, para garantir um atendimento dentro do nível de serviço de um determinado incidente. Mas quando a gente olha hoje uma rodovia, e imagina, por exemplo, a nossa Ecovias do Araguaia em Tocantins, Goiás, lá, são 820 quilômetros de rodovia. Estamos falando de mais ou menos ali umas 1.000 câmeras espalhadas. Como que o ser humano consegue monitorar 1.000 câmeras ao mesmo tempo? Impossível. Impossível, né? E quando a gente começa a falar dessa operação cada vez mais centralizada, você soma, né, as nossas 12 rodovias hoje e vai somando esse número de centenas ou milhares de câmeras, o fato é, mesmo a detecção automática de incidente, que já é muito boa, né, que já nos ajuda a ver, eu não tenho mais como detectar um incidente e colocar na tela, porque eu não vou ter nem tela para tudo isso quando a gente fala nessas centenas e milhares de câmeras. Então, o algoritmo, ele felizmente está cada vez melhor para nos ajudar a tomar decisões e dar relevância para aqueles eventos, né, dentro de um plano de ação mais estruturado. Então, eu acho que o caminho da inteligência dentro do centro de controle vai melhorar muito, né, a tempestividade e vai apoiar o ser humano, de novo, né, vai potencializar o ser humano na decisão que ele tem que tomar para a gente conseguir chegar cada vez mais rápido no incidente, para a gente conseguir prever cada vez mais algum gargalo de congestionamento, né? São ações que a gente já faz, né? E naquela linha, né? A gente já faz muito bem, mas será que dá para fazer o dobro melhor que a gente faz hoje? Né? E como que a gente faz isso? Então, eu acho que esse é um caminho. E dentro do corporativo, esse mundo de agentes, né, que está vindo, que eu acho que o grande desafio é conseguir orquestrar tudo isso. Então, a gente olha para esse mundo de agentes hoje e fala, poxa, como que a gente faz a gente conversar com a gente sem que depois a gente tenha um baita desafio de um agente ficar conversando eternamente com outro agente, a gente nem descobre disso e a conta financeira foi parar na estratosfera, né, que a gente escuta muito em mercado, né, esses agentes que estão trabalhando eternamente, cobrando eternamente da gente também. O potezinho fica ali conversando com o outro. Com o outro e não vai. Então, exemplo à parte, mas eu acho que orquestrar tudo isso é o grande desafio, né? A gente, todo mundo vai ter, né? Cada um vai ter o seu agente daqui para frente de uma forma muito natural, né? Sem precisar conhecer muito de tecnologia, mas a hora que você traz isso para o mundo corporativo, o grande desafio está nessa orquestração. E eu acho que o desafio para o futuro é a gente conseguir desenhar isso de uma forma concreta. Legal, até por uma questão que você trouxe de custo, né? Assim, otimização de custo, acho que isso daí é um ponto bem importante mesmo. E aí, Afrânio, assim, saindo agora um pouco desse contexto da Ecovias, mas talvez não tanto, uma coisa que eu achei muito interessante é que você tem uma carreira muito sólida aí na Ecovias, são 24 anos, igual você disse lá no início do episódio. Aí eu queria entender, assim, um pouco da sua carreira, desses 24 anos que você passou aí, né, as histórias elas vão se entrelaçando de alguma forma, mas eu queria que você contasse um pouco do qual foi o seu processo para chegar aí nessa diretoria de inovação, de tecnologia. Toda vez que alguém faz essa pergunta aqui é muito bacana porque eu lembro do início, né? E eu sou curitibano, né? Agora hoje moro em São Paulo, mas sou curitibano e eu tinha com outros 2 sócios uma empresa pequena de tecnologia e a gente começou a prestar serviço para algumas empresas grandes. Eu olhava para aquilo lá e falava assim, gente, eu não entendo como uma empresa grande funciona, eu preciso ir trabalhar numa empresa para depois entender como que é, volto para cá, para a sociedade ou sozinho e continuo desenvolvendo esse meu caminho aqui de empresário, de empreendedor e tudo mais.
mais. E aí entrei na Ecovia na época, né, que já não existe mais, o contrato de concessão já acabou lá em Curitiba, com o objetivo de ficar 2 anos lá. O negócio foi tão dinâmico e eu acho que tem sido tão gostoso em termos de carreira, em termos de desafio, que tô aqui até hoje, né? Então, dia 20 agora completarei 24 anos de Eco-Rodovias, fiquei 2 anos lá, 2 anos depois fui convidado a vir para São Paulo, e é uma empresa muito dinâmica, que traz muita oportunidade, que tem um valor de colaboração muito forte, e que permite criar e desenvolver. Eu acho que se não fosse a empresa que certamente eu teria saído naqueles 2 primeiros anos, não teria ficado, eu teria saído depois dos 5 aqui em São Paulo, sei lá, e não teria ficado. Mas eu acho que a possibilidade que a gente tem aqui dentro da Eco, né, de poder criar, de poder desenvolver, e o apoio das pessoas, naturalmente, dentro desse ecossistema todo, é o que move, é o que me faz me divertir aqui dentro, né? Acaba não sendo. E aí a carreira acaba sendo quase uma consequência dos trabalhos que você vai fazendo, daquilo que você vai estudando, mas eu me divirto muito fazendo o que faço, essa é a grande verdade. Me pagam para isso ainda, então tá ótimo. E é bom, né? Sempre tem desafio, então a gente sempre sente uma motivação ali diferente para poder seguir fazendo o nosso trabalho, né? Acho que isso é bem importante, assim, é buscar um propósito, alguma coisa assim, no fim das contas, né? E aí, pra gente, já quase no finalzinho, a gente sempre, quando a gente entrevista essas pessoas aí que estão na liderança, estão fazendo diferença nos seus setores, estão trazendo cada vez mais inovação, um conselho que você pode dar aí para as outras pessoas que estão seguindo nessa carreira aí mais executiva e que estão planejando esse tipo de inovação e essa transformação também nas empresas dele. Você tem algum ponto que você acha que é importante, um conselho aí que você deixa para quem nos escuta? Eu acho que, primeiro, trabalhar muito com a capacidade humana, né? Eu acho que a gente tem que olhar para esse lado da capacidade, e a nossa capacidade de transformar está muito voltado para a capacidade que a gente tem, a capacidade que a nossa rede tem, a sinergia que a gente tem com essa nossa rede, o entendimento correto do ambiente, né? A nossa criatividade, eu diria, né, assim, até ponderar o nosso medo, né? Medo demais nos impede de mover, né? Medo de menos nos leva a fazer loucuras ou irresponsabilidades. Então, é olhar muito para esse mundo de olhar para as capacidades, estudar bastante, que esse mundo está mudando muito, né? Eu que gosto de estudar, falo assim, já não dou mais conta de estudar, e realmente ter um outro olhar, né? Repensar. E até nessa linha aqui, eu li um livro que faz um mês que eu fechei ele aqui, que eu gostei bastante, que ele fala, a era da IA e o nosso futuro como humanos, né? Tem vários insights lá, tem muita coisa bacana, que eu acho que é pra gente pensar, pra gente refletir de como lidar com esse mundo novo, com esse mundo de possibilidades, com esse mundo de redefinições até da própria ética. A gente olha para um veículo autônomo hoje, né? Qual é a ética de um veículo autônomo? Então, quando as pessoas perguntam, quando vem o veículo autônomo? Eu falo, gente, o veículo autônomo já está aí, o grande desafio do veículo autônomo não é se ele consegue andar sozinho ou não, mas que decisão que ele toma com um dilema ético entre tomar uma decisão entre salvar ou não salvar uma vida, ou salvar a vida de um motorista ou de uma criança que está à frente, né? Qual a liability que tem atrás disso, né? A responsabilidade legal no uso da IA em todas as frentes. Então, quando você olha para esse mundo, a gente tem que sair do técnico, acho que a gente tem que ter um olhar mais amplo, né, e pensar como que ética, como que o jurídico e a humanidade convivem nesse mundo todo. Ótimo. Então, além do conselho, já ficou a dica aí, repete o número do livro. É a Era da IA e o Nosso Futuro como Humanos, é do Eric Schmidt, CEO da Google. É um livro que traz um pouquinho de filosofia de tudo isso que a gente está conversando aqui, mas com um olhar que realmente transcende tecnologia, né, e onde ela vai chegar. Tem um outro livro também, AI First, que é um ex-executivo esqueci o nome dele agora, mas é um ex-executivo da Starbucks, né, que ele também entrevista todos esses grandes 01s da IA no mundo, né? Então, desde Google, OpenAI, até o Bill Gates na Microsoft, e esses caras dão uma visão do que possivelmente vai acontecer. Então, dá bastante asa para nossa imaginação aqui. Então, eu acho que assim, muita aventura, mas muita cautela também. Sempre tem que equilibrar, né? Mas muito obrigado pela participação aqui hoje, Afrânio. Eu adoro escutar essas transformações em empresas que são diferentes do que a gente às vezes está acostumado, principalmente nesses contextos tão complexos como é a gestão de uma rodovia que está ali o tempo inteiro, passando gente, passando carro, todos os tipos de carro. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui um pouco da sua experiência. Sou eu que agradeço, é um prazer falar com vocês e já deixo o teu convite aqui, Samuel, para vir
conhecer o nosso centro de controle e ver que divertido é, Iremos. o quanto tecnologia temos na operação. Iremos, com certeza. Vou adorar. Para quem escutou a gente até aqui, pode avaliar lá na plataforma de streaming preferida. Dá para deixar um comentário no Spotify ou no nosso post. E a gente também tem sempre o nosso perfil lá do LinkedIn, os nossos canais públicos e a nossa newsletter mensal. Muito obrigado, até o próximo episódio.